Olá, meus queridos alunos da FAMIP, do quarto período, como vocês estão? Como eu havia prometido, estou gravando esse vídeo nessa última aula de Direito Empresarial para fazer uma revisão do que a gente estudou para a segunda prova, para orientar vocês melhor do que estudar, do que é importante para a nossa prova, para advogar, para concurso. Então vamos usar esse tempo para alinhar os estudos de vocês. Mas antes de tudo, quero dizer que foi muito bom trabalhar com vocês esse ano todo, né? Já tem um ano. Começamos lá fazendo aquelas visitas aos escritórios, foi legal para eu conhecer melhor vocês fora da faculdade. E a partir dali a coisa foi só melhorando. Fico muito feliz em ver o amadurecimento de vocês, como vocês estão muito mais, é perceptível como vocês eram e agora estão muito mais mergulhados no mundo do direito, né? Muitos já conseguem falar com a linguagem jurídica, já conseguem raciocinar, já conseguiu dividir o direito com todas as suas gavetinhas, todas as suas áreas, né? Civil, processo civil, penal, processo penal, né? E aí vai começar a descobrir o que gosta, o que quer fazer. Então, fico muito feliz de ter participado dessa caminhada de vocês. Espero ter conseguido acrescentar, né? Acho que sempre é uma troca, aprendi muito, foi um semestre muito enriquecedor, porque vocês são muito bons alunos, tá? Saibam disso. Tem gente aí nessa turma que vai muito longe, se continuar no ritmo de estudo que tá, é muito importante estudar praticamente todos os dias, né? Se inscrever num concurso para treinar como é que é fazer prova, e aí quando vocês chegarem na prova da OAB, vocês vão tirar de letra. E também, como todo professor fala, né, estarei sempre à disposição, né, para conversar, para ajudar vocês no que vocês estiverem fazendo, tirar dúvida, para sempre, sem cobrar, né, porque o que a gente leva é essa afinidade que a gente teve, né, eu tenho um carinho muito grande por vários de vocês. A coisa foi só ao longo do semestre melhorando, né, o relacionamento. Então, é uma turma que eu jamais vou esquecer, de verdade. Tá? Gostei muito de conhecer vocês, gostei muito de como vocês se comportam, de como vocês são corretos, como vocês são respeitosos. Então, assim, parabéns. Parabéns pela a união que eu vejo entre vocês, né? Tem vários grupos aí que são bem unidos, é importante isso, né? Estudar, fazer concurso, ter bons relacionamentos para você aprender. Então, estou aí. Também, quando vocês estiverem para fazer alguma prova, alguma coisa assim, pode me procurar, pedir o meu material mais atualizado, tá? É bom também, né? Todo ano, todo semestre a gente vai mudando o material, vai aprimorando. Então, garanto que quem me pedir, quando for, eu vou mandar tudo que eu tenho atualizado, não só de empresarial, não só de direito civil, né? Eu já falei, fui professor de processo por 10 anos, então tem muita coisa boa de processo civil, principalmente. Então, contem comigo. Mas agora vamos estudar, vamos finalizar a nossa última aula e quero todo mundo tirando 10, tá? Igual vocês foram em civil, foram muito bem, agora vamos em empresarial. Outra coisa só é que às vezes vocês vão estudar essa matéria, parece que não importa, parece que nunca vai usar, mas não pensem assim, tá? A vida muda, a vida dá voltas, estudem todas as matérias como se um dia vocês fossem viver disso, porque a gente não consegue prever. E aproveitem a faculdade, aproveitem esse momento, não joguem as coisas para o futuro, que o futuro ninguém sabe o que vai acontecer. Então, pega para estudar agora, estuda tudo agora com boa vontade, porque eu garanto para vocês, um dia vai fazer sentido o que vocês estão achando que agora não faz. Tá? Tem vários exemplos, não vou tomar o tempo aqui contando, de casos de alunos que pós-faculdade que estão usando sem imaginar o que iam usar. Então, vamos lá, vamos em frente. Um abraço a todos e boa aula. Pois bem, dito isso, vamos dar início à nossa revisão. Estes são os temas que estudamos no segundo bloco do nosso semestre, né? É o que vai cair na nossa prova. Esses 9 tópicos aí, claro, divididos na prova.
um pouco mais de alguns, um pouco menos, outros não, um pouco menos de algum desses temas aí, mas todos, de alguma forma, vão constar na prova. Então, já de início, eu já adianto, né, especificamente o que tem na prova. Nós tratamos da questão da constituição da sociedade anônima, né, como ela é constituída, como que se cria, quais são as etapas. Falamos da questão da responsabilidade dos sócios, né, por que tem essa sociedade anônima, por como que ela é distribuída, repartida em ações, com a responsabilidade limitada dos sócios. Vamos falar disso ao longo da nossa aula. Vamos falar das assembleias, né, de todos os órgãos da sociedade, da questão dos votos, né, o direito dos acionistas, os direitos de voto ou o direito de ter preferência nos lucros, a questão das assembleias, né, para que são feitas, está dentro do tópico de órgãos societários, o que acontece lá dentro. Claro, a questão do nome empresarial, está no item 2, né, caiu na PR1 sobre a limitada. Agora vamos falar como que se constrói o nome da sociedade anônima, tem aquelas regras. Quem representa a sociedade, né? Quem é que assina em nome da sociedade, qual é o órgão e qual é o cargo que faz isso. Questão do valor das ações no mercado, né? Falamos disso. Lá está no nosso tópico 8. E basicamente também a estrutura, né? A gente tem que saber como é a estrutura de cada órgão desse daí. Então, assim, muito isso, né? Muito isso, dentro desses tópicos aí. A questão da ação ordinária, eu já falei, né? Da preferência, quem tem voto, quem não tem, direito de voz, voto à distância, como que se instala uma AGO. Então é isso, não tem muito mistério, é uma matéria boa de estudar. Tá? E vamos em frente aí ver o que a gente passou e ver o que é mais importante. Bons estudos. Então, aqui no nosso primeiro slide, já trazemos uma definição de um autor que resume bem os vários aspectos importantes da sociedade limitada. Como eu disse também, pode ser chamada de sociedade por ações, que é o mais correto, que é o nome da lei, né? Ou também pode ser chamado por companhia. Companhia também é uma forma de se referir, mas muitos ainda se referem à sociedade anônima, o nome, né? Então não fiquem preocupados com isso, qualquer dos três está certo. As companhias ou sociedades anônimas são pessoas jurídicas de direito privado, de caráter empresarial, regidas por um estatuto social, né? Estatuto social, diferente lá do contrato social da sociedade limitada. É um estatuto social identificado por uma denominação, né, que é o nome que vai se formular, vamos falar isso no próximo slide, e criadas com o objetivo de obter lucro. Tem o seu capital dividido em frações e são compostas por acionistas, com responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações que são proprietários. Então, o sócio tem a garantia de que ele só vai ser responsável na sociedade anônima pelo valor que ele se comprometeu a cobrir. Então, assim, você compra uma ação, você já está contribuindo com a sua parte. Então, se tiver algum problema, ninguém pode vir cobrar de você. Se a empresa tiver um problema, ninguém pode vir cobrar de você algum valor além do valor que você subscreveu ou que você se comprometeu a subscrever, né? Comprometeu a pagar. E aí, esse é um ponto importante, né? Entender que quando você compra uma ação, você só está responsável pelo aquele valor que você se propôs a pagar ou que já pagou. Isso é muito bom. E é isso que é a base desse tipo de empresa, né? Para você poder participar sem correr risco. Aqui na nossa primeira aula, foi na nossa primeira aula pós-prova, a gente começou a falar do nome empresarial. Né? E eu trouxe para vocês que o Código Civil trata do nome empresarial da sociedade anônima e, posteriormente, a lei também da sociedade por ações veio regulamentar isso, com praticamente o mesmo texto de lei. Né? O Código Civil diz que a sociedade anônima opera sob o nome de denominação integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia. Então, sempre vai ter que ter no nome sociedade anônima
companhia ou companhia, por extenso ou abreviado, né, que é o SA, de Sociedade Anônima, ou o CIA, que é o Companhia abreviado. Facultada a designação do objeto social. O que é objeto social? É a atividade que a empresa exerce. É uma atividade de transporte, atividade de energia elétrica, seja o que for, mineração, petróleo. Então, não precisa constar na denominação a atividade que a empresa exerce. Atenção a isso, porque isso foi uma mudança. Tá? Até poucos anos tinha que constar a atividade. Então, tem empresas aí já de mais de 10 anos que ainda vão constar com atividade. Vocês vão ver muito nome de empresa com atividade. Né? A Companhia Siderúrgica Nacional. Está lá, siderúrgica, que era obrigatório. Agora não é mais, agora não precisa constar a atividade. Parágrafo único, pode constar da denominação, nome do fundador ou de um acionista que tenha sido muito importante para a empresa. Então pode botar um nome de pessoa também, claro, seguido de sociedade anônima e da expressão ou sociedade anônima ou companhia. Já a lei da sociedade por ações, lei 6.404, ela traz mais uma informação que é: a sociedade será designada por denominação, acompanhada das expressões companhia, sociedade anônima, expressas abreviadamente. Mas vedada a utilização da primeira ao final. Qual que é a primeira? É a companhia. Então, a palavra companhia nunca pode vir no final do nome. Não é Companhia Vale do Rio Doce. Não é Vale do Rio Doce Companhia. Né? Então, atenção a isso. Aqui no próximo slide eu acho que isso vai ficar mais claro. Olha aqui os exemplos, olha. Exemplos de denominações corretas. Companhia Brasileira de Alimentos. Companhia Vale do Rio Doce. Chama atualmente Vale SA. O nome foi alterado. Inovatec SA. Gerdau SA. Gerdau é até o nome, né, do sócio, do fundador. Silva Engenharia, também, nome do fundador com atividade empresarial. E usos incorretos. Companhia Tecnológica SA. Usou companhia e usou SA. Não é correto. Telefônica Brasileira Companhia. Usou companhia no final. Incorreto. Silva Engenharia Companhia. Está errado também. Então, não tem muito mistério. Fiquem atentos aí como que o nome é formulado com essas regrinhas aí. Aqui tratamos de duas grandes ramificações das companhias. Ou elas são fechadas ou elas são abertas. O que significa? Significa da possibilidade de você entrar na sociedade porque ela está aberta, né? Aberta a qualquer sócio que queira entrar, ou não. Ou ela foi criada especificamente para um grupo de pessoas que já estão ali desde o início dela e que, portanto, não é negociada no mercado, né, na bolsa de valores, ninguém consegue entrar nessa companhia fechada, a não ser que ela resolva, em algum momento, fazer um chamamento, uma abertura e tal. Mas a regra, o que tem que entender é isso, que existe fechado e aberto, e o que distingue é que a companhia pode ser aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Né? Basicamente, a bolsa de valores. Se você consegue comprar as ações dessa empresa, se ela está disponível para o mercado, ela é aberta. E claro, e se ela não está, ela é fechada. E aí tem algumas diferenças. Né? A companhia aberta tem umas peculiaridades e a fechada outra. A gente até passei o trabalho de extensão de um trabalho para vocês, né? Vocês viram a palestra lá sobre isso, sobre a companhia fechada, porque tem aquela ideia de é uma boa forma de desviar dinheiro, para não ter que pagar sucessão, né, patrimonial, então você cria uma empresa. Tem isso, tem esse tipo de uso também, tá? Foi isso que eu quis mostrar para vocês com aquela atividade. Mas aqui, mais restritamente para a nossa prova, só saber essa distinção, que uma é aberta ao mercado, outra não. São empresas de capital, agora sociedades anônimas fechadas, explicando, né, mais especificamente o que elas são. Elas não são negociadas em bolsa de valores, há uma obrigatoriedade de registro também na CVM.
As abertas, que são as mais comuns, né, que tem mais atividades aí no mercado, né? Grande maioria das sociedades são abertas. Você vê na Bolsa de Valores lá, baixar a lista lá, você vê milhares de empresas, talvez centenas, não milhares, mas são empresas cujas as ações são admitidas à negociação em Bolsa de Valores ou mercado de balcão. Possuem um número grande de acionistas, estão sujeitas a regulamentações e tal. Não tem muita informação a acrescentar. Em relação à Comissão de Valores Monetários, acho que não cobrei talvez nada especificamente aí do que esse órgão. É um estudo um pouco mais até direito administrativo, estudar esse órgão aí, porque ele é uma autarquia federal que regulamenta esse mercado aí de ações, fiscaliza, autoriza e aplica penalidades. Basicamente é isso. Claro que se vocês forem fazer um concurso, tem que estudar a fundo esse órgão público, né? Que dependendo do cargo que você vai precisar, vai ter que saber muito disso. Eu vi na prova da OAB, não encontrei, não vi questões sobre isso, mas vi assim, dentro de uma questão sobre um outro tema, falou sobre essa comissão, mas também tinha que saber isso, basicamente o que é, que é para regulamentar o mercado mobiliário, que é esse mercado de títulos. No direito brasileiro, valores mobiliários são instrumentos financeiros que representam uma forma de investimentos, chamados de títulos, chamados de papéis, né? São documentos físicos ou eletrônicos hoje em dia, mas que garantem direitos, créditos, participação e são ofertados isso, né, no mercado. São principalmente as ações, as debêntures e os bônus de subscrição. Tem vários outros papéis, muitos outros, que talvez tenham poucos usos, menos usos no mercado. E existem. Mas para a gente aqui na nossa graduação, importante é saber o que é uma ação, uma debênture e o bônus de subscrição. Saber que existem esses títulos, que é com eles que as companhias arrecadam verba, né, negociam, então reorganizam sua estrutura, planejamento, né, vendendo ações, emitindo debênture, bônus de subscrição para quem já está na empresa, enfim. Só saber que tem esses três, nem precisa saber a fundo como é utilizado, como é o modelo de uma debênture. Eu mostrei para vocês, é um documento enorme, com vários detalhes, então peguem para estudar. Quem quiser se aprofundar nisso, é interessante, eu acho interessante. Falei várias vezes para vocês investirem em ações, né? Porque, por um lado, é uma poupança, é um acúmulo, uma reserva financeira que vocês podem fazer para vocês, que geralmente rende muito mais do que a poupança. Então, só o fato de vocês estarem guardando dinheiro é bom. E, por outro lado, vocês que são da área do direito, vocês vão aprender como é que funciona isso na prática. Né? Quando você compra, quando você é um acionista ordinário, quando você recebe as notificações, as comunicações que são obrigatórias. Né? Mostrei para vocês isso. Então, assim, reafirmo, façam parte do mercado financeiro. É muito importante. Você precisa estar atrelado à sua economia particular, precisa estar atrelado à economia dessas empresas que tocam o país, que tocam até o mundo, né? Várias empresas que estão no mercado, na Bolsa Brasileira, são empresas multinacionais, que têm papéis à venda aqui no Brasil. Então, abraça, dá as mãos e vai junto com o capitalismo. Né? A gente até brincou isso na sala. Mercado imobiliário é um ambiente onde os valores são negociados. Esse mercado é fundamental para a captação de recursos por empresa e para o investimento. É bem básico esse texto. Ela pode ser dividida em 3 segmentos: bolsas de valores, mercado de balcão e bolsa de mercadorias e futuros. Sem dúvida, o que tem que saber bem aqui é a bolsa de valores. Né? Mercado de balcão, como eu falei para vocês, não passa pela B3. Seria um banco ou uma financeira, ela mesmo fazendo a intermediação entre quem quer ser acionista e a empresa que quer vender, né? O mercado de balcão.
Também é possível negociação de títulos sem ser somente pela Bolsa de Valores. Constituição da sociedade anônima, né? Falei para vocês uma questão, certamente. Bem, o que tem que saber? Que tem essas 3 etapas, né? Providências preliminares, constituição propriamente dita e providências complementares. As preliminares, providências preliminares, são as mais importantes. O que tem que ser feito para fundar uma sociedade anônima? Em primeiro lugar, todo capital social fixado tem que ser subscrito por pelo menos 2 pessoas. Atenção, todo capital social tem que ser subscrito. O que é subscrito? Alguém tem que ser responsável por esse capital. Tem que ser de alguém, de alguma pessoa que é o dono daquele patrimônio, né? Então, pelo menos 2 pessoas, no momento da fundação, tem que ser responsável pela totalidade da empresa. Um pode ter 30% e o outro 70% ou meio a meio. O importante é que tem que ter alguém. E, no caso, 2 pessoas. Então, atenção, porque é diferente da sociedade limitada. A gente viu que a limitada agora pode ter um acionista. Um acionista não é a palavra certa. Pode ter um cotista. Uma pessoa abrir uma sociedade limitada. Na sociedade anônima não é possível. Só vai poder com 2. Aí tem que assinar um boletim, blá, blá, blá. O que é importante é saber isso, que todo o capital tem que ser subscrito. Alguém tem que ser responsável. Outra coisa, outro ponto importante. Na subscrição surge o compromisso de pagamento. Você fala, olha, eu quero ser responsável por essas ações, não sendo necessário o pagamento imediato do preço de emissão dessas ações. Assim como a gente viu na limitada, né? Você se compromete a ser o sócio na hora da fundação e depois você pode fazendo o depósito, o pagamento do capital social, né? Que é um valor que a empresa vale perante terceiros, né? Terceiros vai fazer uma negociação com a empresa, ela vai falar, olha, o terceiro vai olhar lá no estatuto social e vai ver que aquela ação tem tanto valor de ações, né? Emitiu tantas ações, é o valor que aquela empresa possui, né? O total é o quanto aquela empresa vale, assim, pelo menos contabilmente. Todavia, para a constituição da sociedade exige a integralização de pelo menos 10% do preço de emissão das ações. Então, veja, integralização. Subscrição é uma coisa, integralização é outra. A subscrição é o compromisso. Eu vou comprar esse pedaço da empresa. A integralização é o efetivo pagamento do valor, né? E, importante saber que tem que ser pelo menos 10% do preço de emissão. Então, se você abrir uma empresa que ela vai valer R$1 bilhão, pelo menos 10% desse valor tem que ser integralizado. Alguém tem que, duas pessoas têm que vir, pode ser pessoa física ou jurídica, tem que vir e pagar efetivamente em dinheiro, né? Pagar em dinheiro esse capital, para a empresa poder rodar, né, com alguma garantia a terceiros. Terceiros vão poder celebrar contratos falando, olha, se der errado, se eles não entregarem o que eles prometeram, se eles não me pagarem, eu vou em cima pelo menos de 10% que eles têm lá integralizado. É alguma garantia. E aí, na questão das instituições financeiras, tem mais, né? A integralização é 50%. Mas eu não entrei nisso na prova. Vamos lá, corporificar. Essa integralização inicial é uma forma de corporificar a sociedade para que ela possa dar início às suas atividades. Providências preliminares, né? Ainda na primeira fase da abertura da empresa, de constituição da empresa. Uma vez, ainda não está aberto, ainda está constituindo. Uma vez realizada a integralização, os fundadores devem depositar tais valores em qualquer banco comercial em nome dos subscritores. Olha, eu até acrescentei aqui uma frase aqui mais específica,
porque a lei fala que não é... A lei não fala qualquer banco, é uma construção doutrinária. Porque a lei diz que qualquer instituição cadastrada na CVM. Mas assim, quase todas são. Né? Todas são. Então, você tem que depositar realmente num banco. Mas o artigo 81, ele menciona o Banco do Brasil. Né? A lei fala em depósito no Banco do Brasil ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, se perguntar na prova, vai falar, se tiver a opção de Banco do Brasil, vocês vão falar que está correto ou está incorreto, que é aí que realmente esse depósito tem que ser feito no Banco do Brasil. Tá bom? Os fundadores têm a obrigação de efetuar o depósito no prazo de... Não estou conseguindo ver aqui, mas se não me engano são 5 dias, contados do recebimento das quantias. Esse prazo eu não botei na prova, tá? Não se preocupe com ele. Constituição propriamente dita. Depois que subscreveu, integralizou, depois de atender as providências preliminares, como a subscrição do capital e o depósito, chega-se à fase de constituição propriamente dita. A forma da constituição dependerá de qual é a forma da companhia. Subscrição de companhia aberta, aí vai fazer uma assembleia e tal. Não se preocupem exatamente com essa etapa aí. Saibam que tem isso, tem uma primeira fase, uma segunda fase, e aí, por fim, temos essa última etapa aqui. Eu até dei uma simplificada no slide, tirei algumas informações que eu julguei que iam dificultar desnecessariamente para vocês estudar, então aquelas 2 primeiras etapas são mais importantes. Por fim, após a Constituição propriamente dita, são necessárias algumas providências complementares para finalizar o processo. As ações incluem o arquivamento e a publicação dos atos constitutivos. Né? Obviamente, aí vai ter um advogado, aí que a gente entra para fazer o estatuto social, pegar a assinatura de todo mundo, levar no registro e aí a coisa vai começar assim a existir e poder trabalhar, né? Poder operar. Aqui nesse slide já estamos tratando de um outro tema. E é esse tema aqui que vai haver uma questão discursiva. Né? Vocês gostam de saber. Eu falei que eu gosto também de adiantar. Nesse sentido, chamar atenção. Olha, esse tema aqui é importante, ele vale mais. Né? Então, atenção aos órgãos societários. Né? Vamos entender quais são e a composição e funcionamento. Então, aqui, primeiro órgão que a gente vai estudar, a Assembleia Geral. Que a Assembleia pode ser uma Assembleia anual, chamada de ordinária, e a Assembleia Extraordinária, que pode ser a qualquer momento. Aí teremos o Conselho de Administração, que é o órgão que vai tomar as decisões mais corriqueiras da empresa. Temos a diretoria, que é a que está ali no dia a dia mesmo, tomando as providências, e o Conselho Fiscal, que é um órgão de fiscalização, como o nome diz. Os demais órgãos da empresa devem ser disciplinados nos estatutos. Aí eu coloquei aqui, não precisava nem estar em negrito, porque nem são tão importantes, né? Não vai cair na nossa prova. O Conselho Consultivo, departamentos executivos, Conselho de Ética e Compliance, são outros órgãos que costumam existir em sociedades anônimas, mas que não são obrigatórios. Então, aqui começamos com a Assembleia Geral, que é o órgão superior, né, o órgão de vértice da empresa, o órgão mais importante, e cabe a ele algumas decisões das mais importantes para a empresa. Né, são as chamadas atribuições exclusivas ou privativas desse órgão. Aprovar demonstrações financeiras, né? Poxa, analisar contas da empresa. É claro que tem que ser o órgão máximo, que se tiver alguma coisa errada, o administrador, o diretor fazendo coisa errada, desviando, tem que tomar a decisão de o que vai ser feito, né? Não aprovar as contas, mudar. Eleger ou destituir membros do Conselho de Administração. Né? O Conselho de Administração é o órgão ali de deliberação mais presente do que a Assembleia, que é uma vez por ano, ou uma extraordinária, que exige toda uma notificação dos sócios, né? Tem todo um prazo para ela acontecer depois da notificação. Então, o Conselho de Administração é o segundo órgão, ele é mais próximo ali das operações.
E, claro, cabe ao órgão superior, que é a Assembleia, destituir ou eleger quem vai compor esse órgão. Deliberar sobre o lucro líquido e a distribuição dos dividendos. Poxa, é o órgão máximo que vai lidar com a grana, né? Que vai dizer o que vai ser feito com o dinheiro. Não, vamos segurar, vamos liberar para os acionistas em forma de dividendo. Tal. Tem que ser esse órgão máximo. Aumentar ou reduzir o capital, né? O capital, quanto que a empresa vale, né? Quanto que está lá subscrito, quanto que está integralizado, vamos mudar esses valores. Claro que é o órgão máximo. Alterar o estatuto também é o órgão máximo. Deliberar sobre fusão, transformação, incorporação, cisão, dissolução, né? São decisões que vão impactar demais a empresa, né? Então, tem que ser deliberada nesse órgão máximo. E emissão de debêntures também, que são títulos de dívida, né? A empresa vai emitir títulos contra ela mesma. Olha, vou emitir uma debênture, que é um documento dizendo que eu devo a quem comprá-la, quem pagar por ela, eu vou pagar de volta esse valor depois de tantos anos com tais juros. Alguém quer? E aí emite as debêntures, o órgão máximo, porque isso aí fere o patrimônio da empresa, né? Se você emite um monte de debêntures, você está emitindo um monte de dívida para a empresa. Então, é o órgão máximo. Ainda sobre a Assembleia, é interessante e oportuno saber quem pode convocar essa reunião, né? Ela é uma reunião que acontece. Certo não é falar reunião, reunião seria uma coisa menor, né? A Assembleia é o termo correto. Quem pode? O Conselho, né, que é o segundo órgão maior, a diretoria, o Conselho Fiscal ou os acionistas. Claro que um acionista não pode pedir uma assembleia. Tem que ser um mínimo de 5% dos acionistas. Quórum. Quórum para instalação. Importante. Quórum de instalação da Assembleia Geral será de, no mínimo, 1/4 do capital social na primeira convocação e na segunda convocação instalar-se-á com qualquer número. Aqui parece reunião de condomínio mesmo, né? Assembleia condominial. Você marca lá um horário que só vai poder começar se naquele horário tiver um número específico de presentes, né? de moradores presentes, aqui no caso de sócios presentes. Porém, se não tiver esse número de 1/4 na primeira convocação, na segunda convocação, que às vezes a gente coloca assim 1 hora depois ou meia hora depois da primeira convocação, instalar-se-á, ou seja, vai começar a assembleia, ela vai acontecer com qualquer número de presentes. Tá, gente? Atenção a isso, porque às vezes qualquer na prova, né, numa prova que vocês forem fazer, não, qualquer não é possível. Qualquer número, se não tiver gente suficiente, não, vai acontecer. O quórum para aprovação das deliberações é de maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes. Maioria simples, maioria dos presentes. Maioria absoluta é o outro caso, que não é o caso aqui. O que é a maioria absoluta? A maioria absoluta seria mais da metade de todos os sócios, com direito a voto. Então tem essa diferença. O quórum de aprovação na Assembleia é de maioria simples, maioria dos presentes. Os acionistas têm direito de voto, sem direito de voto. Atenção a isso. Os acionistas sem direito de voto, a gente já vai falar de quem não tem direito a voto, podem comparecer à Assembleia para discutir a matéria submetida. Olha que interessante. O acionista que não tem o direito ao voto, ele vai poder comparecer para falar, dar sua opinião, tentar persuadir os sócios votantes do que ele acha que é melhor. Tá? Então, atenção a isso, é o chamado direito de voz dos sócios sem direito a voto. E um outro ponto aqui que eu coloquei, porque a gente viu isso em um artigo que a gente estudou na aula, né, um artigo que a gente leu, uma reportagem, que ele disse lá em certo momento, quem fez o artigo científico, foi uma matéria que nas companhias abertas e fechadas,
a votação poderá, o sócio poderá participar e votar à distância na Assembleia Geral. Votar à distância. Olha que interessante, é o voto online, tá bom? Que fique claro isso, que é possível, foi autorizado, principalmente foi na época da pandemia ali, né? Teve que fazer uma lei para autorizar, para alterar a lei das SAs para constar esse parágrafo único no artigo 121, dizendo que é possível, não precisa ser presencial, tá bom? Então, atenção a isso. Matérias que exigem o quórum qualificado de votação, né? Ou seja, a gente viu que deliberações, a regra é maioria simples, é quem foi que vai decidir, quem foi ou quem entrou online, né? Porém, a lei diz que algumas decisões que são muito relevantes, aí sim, né, na Assembleia, a Assembleia só vai poder tomar essa decisão se tiver se tiver participando da reunião, da Assembleia, mais da metade do capital. Mais da metade das ações com o direito a voto. Quem não tem direito a voto não vai entrar nesse cálculo. Então, vai ver se todos que têm direito a voto, se mais da metade está participando da reunião, aí sim vai poder decidir sobre redução do dividendo, fusão, cisão, incorporação, participação em outra, mudança do objeto da companhia ou dissolução da companhia. Se eu não me engano, não teve isso na nossa prova, não teve exatamente sobre esse quórum aqui, mas é importante saber, né? Mas assim, só de bater o olho, vai falar, poxa, redução do dividendo é uma coisa muito séria, né? Diminuir, então tem que ser uma coisa deliberada por muita gente, né? Pela grande maioria. Fusão, cisão, participação de outra, mudança da companhia e tal, são decisões muito, muito sérias, né? Mas fiquem tranquilos contra esse rol aqui. Assembleia Geral Extraordinária. Assembleia Geral é uma reunião de acionistas que deve ocorrer todo ano, como eu disse, tá? Então é anual, não é biênio, não é aos triênios, é anual. E o que vai tratar? Nos 4 primeiros meses do exercício social para tratar das seguintes matérias. Tomar as contas, como a gente viu ali na frente, né? Para aprovar as contas, deliberar como que vai ser o lucro, tá vendo que meio que repete o que a gente já viu lá, tratar da eleição de administrador, porque o administrador não pode sempre, né, não vai se renovando automaticamente o cargo, né? A função a Assembleia tem que eleger, mesmo que seja para continuar, quando for o caso. Aprovar a correção da expressão monetária do capital social, nem se preocupem com isso, né? Mas a economia, né? Há uma correção monetária do valor que a empresa tem depositado, né? Como garantia, então isso tem que ser também deliberado. Mas fiquem tranquilos quanto a isso. Conselho de administração. Então, falamos, já fazendo um breve resuminho aqui, falamos da Assembleia, né, a Assembleia e todas as especificações dela. Quais são as atribuições, o que precisa de quórum, né, como que se trata essa questão do quórum das assembleias. Então, são os pontos, né, bem importantes que a gente viu. Agora, o Conselho de Administração. Segundo órgão relevante na empresa. A administração da companhia pode ser atribuída, a administração da companhia pode ser atribuída ao conselho de administração ou à diretoria, ou exclusivamente à diretoria. Olha atenção aqui. Veja, a administração, né, aquela administração ali do dia a dia, pode ser atribuída ao conselho de administração ou à diretoria. Exclusivamente a diretoria. Então, que aqui a ideia da lei é o seguinte: quem manda, quem decide o dia a dia, né? Tirando aquelas decisões que a gente viu ali, quem que vai decidir isso aqui? Olha, vai ser o conselho de administração da empresa ou a diretoria, que são 2 órgãos separados. O conselho é um órgão deliberativo, né? Um órgão com mais pessoas. A diretoria pode ser
apenas um ou dois, como a gente vai ver. Então, atenção a isso. A administração pode ser atribuída ao conselho e à diretoria, ou somente à diretoria. Para as sociedades anônimas de capital aberto, cujas ações são negociadas em bolsa ou mercado de balcão, a constituição do conselho de administração é obrigatória. Sua atuação é no sentido de realização de boas práticas corporativas, definição de estratégias, objetivos e tal. Tá? Fiquem atentos aí a essa, principalmente a isso aqui. Tá? Atenção aqui nesse slide, a esse ponto aqui. Conselho ainda. Bem, conselho, como a gente viu, aqui aprofundando o que ele é. Importante isso aqui também, tá? Tá na nossa prova. Como que ele é composto. Já falamos da Assembleia, agora estamos falando do Conselho. Como que ele é formado? 3 membros, no mínimo, eleitos pela Assembleia. O mandato dos conselheiros é definido pelo Estatuto Social, não podendo exceder 3 anos, com possibilidade de reeleição. A convocação é mais simples que uma Assembleia, o funcionamento é como se fosse uma pequena Assembleia. Então, chamo a atenção aqui para vocês saberem explicar na prova, né, quais são os órgãos e como é a sua composição. E o Conselho de Administração, ele é um órgão deliberativo, um órgão com mais de uma pessoa, né? No mínimo 3 membros, tá aqui, e eles que tomam decisões relevantes e urgentes na companhia, né? Relacionadas aos negócios da companhia. São as decisões facilitando a agilidade na tomada de decisões. É para isso que esse órgão serve. São assim, decisões que o diretor não quer, precisa de um respaldo maior naquela decisão, ele tem que levar ao Conselho de Administração. Diretoria. A diretoria é o nosso terceiro órgão importante. Diretoria. Diretoria deve ser composta por pelo menos um membro, podendo ter mais, conforme o estatuto estabelecer. Eles não precisam ser diretores, eles são eleitos pelo conselho ou, na ausência desse conselho, pela Assembleia Geral. O mandato dos diretores pode ter até 3 anos, com possibilidade de reeleição também. A eles incumbe as operações diárias da empresa, incluindo as decisões ali sobre finança, né, contratação, marketing, tal, aspectos operacionais. Os diretores representam a companhia perante terceiro. Olha isso aqui. Atenção aqui. Atenção. Quem representa a companhia? Essa é a pergunta. Quem representa a companhia são os diretores. Eles é que vão assinar o seu nome representando a empresa. Né? É a materialização humana da empresa. São os diretores. Ou um, né? ou mais de um. Atenção, não é a diretoria que é responsável pela representação da empresa. É o diretor, é a pessoa física que representa. Não é o órgão diretoria que representa a empresa. É o diretor, são os diretores, os representantes, tá bom? Atenção a isso. Pois bem, nosso quarto órgão é o Conselho Fiscal. Conselho Fiscal, que é responsável, como o nome diz, por fiscalizar o que está acontecendo na empresa, supervisionar a administração, especialmente no que diz respeito à conformidade contábil, financeira, legal, né? Administração da empresa no sentido ali, a diretoria, né? O que esse órgão está fazendo. Os diretores podem nomear administradores, né? Eles podem fracionar os órgãos da empresa. Então, é nesse sentido, o Conselho Fiscal vai fiscalizar tudo. O seu funcionamento dependerá do que dispuser o estatuto, poderá funcionar de modo permanente. Então, o primeiro ponto, que é um órgão de fiscalização e controle. Segundo, que pode funcionar de modo permanente ou facultativo. Veja, não é obrigatório ter um órgão, um conselho fiscal atuante. Toda sociedade anônima não é necessário. Ele pode ter ou não ter. Agora,
O que é curioso é que a lei exige que a escolha do Conselho Fiscal é obrigatória. Então, tem que ser deliberado na Assembleia quem serão os conselheiros fiscais, quem serão os responsáveis por essa atividade. Porém, o funcionamento dela, a instalação, não é obrigatória. Só se houver requerimento para isso. Mas o que é preciso saber aqui é isso. Olha, tem que ser estabelecido o conselho, né, quem são os integrantes, e só que o seu funcionamento não é obrigatório. Outro ponto é a composição, né? Composição do órgão. Qual que é? Tem que ter no mínimo 3 pessoas e no máximo 5 pessoas. São os conselheiros. E eles têm também suplentes. Não precisa ficar preocupado com questão de suplente. Os membros não precisam ser acionistas, mas devem ser pessoas naturais residentes no país. Então, isso é importante também, interessante saber que tem que ser pessoas naturais e residentes no Brasil. Ainda sobre a composição do Conselho Fiscal, aqui está especificado que cada membro será eleito para um período, né? Ele é eleito numa assembleia, vai ficar 1 ano, depois tem que ser reeleito de novo. Para serem eleitos pelo Conselho, os candidatos devem ser pessoas naturais, residentes no país, né? Assim como a gente viu da diretoria. Tem que ter nível universitário, tá? Isso é uma exigência interessante, né? Os conselheiros têm que ter nível universitário e já ter atuado, né, nessa função. Além disso, a última informação aqui sobre os conselheiros é que eles têm direito de receber não menos que 10% do salário atribuído para os diretores, os administradores, né? A remuneração do membro do Conselho Fiscal não poderá ser inferior para cada membro executivo a 10% da que em média for atribuído ao diretor. Isso aí. Então, 10% do que o diretor ganha. Pois bem, encerrado esse estudo sobre os órgãos, sobre a composição e as atribuições, vamos agora analisar os direitos dos acionistas. Então, assim, resumidamente, o que é mais importante? Saber que, basicamente, os sócios têm direito de participar nos lucros, os sócios têm direito de participar do acervo da companhia, né? O que é a ideia de que o patrimônio que a empresa tem, né? Ela tem o lucro, pode não ter lucro, né? Mas o lucro, se tiver, ou se a empresa encerrar suas operações, vai vender o que tiver e o que pagar alguma dívida que tiver, e o que sobrar vai dividir para os sócios, né? Cada um com a sua cota, cada um com a sua ação, cada um vai receber o direito que tem em relação à sua ação. Fiscalizar, todo sócio pode fiscalizar, pedir documentação, pedir relatório, né? Isso é interessante. Preferências para subscrição de ações, para partes beneficiárias conversíveis, debêntures. Aqui a ideia é o seguinte: quem está dentro tem preferência em contribuir financeiramente em relação aos que podem entrar, a novos. Então, quem tá dentro tem preferência para comprar novas partes da empresa que estão sendo colocadas no mercado. E, obviamente, interessante saber que o sócio tem o direito de sair da empresa, né? Porque tem empresa que não pode. Esse aqui, ele tem o direito de sair e basicamente chama direito de recesso, né? O sócio pode sair tranquilamente. Outro tópico da nossa prova são as espécies de ação, né? Então, basicamente, esses 3 tipos de ações: ordinárias, preferenciais e de fruição. De fruição é tão incomum que eu até tirei o slide aqui porque eu não coloquei na prova, porque o que nos importa muito aqui são as ações ordinárias, que são definidas na bolsa com a sigla ON, que conferem direitos básicos aos acionistas, né, sem restrições e sem privilégios.
Por exemplo, qual é o direito do acionista ordinário? Qual é a grande vantagem do acionista ordinário? É que ele tem o direito de voto. É a principal importância desse tipo de ação. Ou seja, é uma ação oportuna para quem tem interesse em participar das decisões da empresa, né? Quer definir os rumos da empresa. Eu até comentei que eu comprei, as minhas ações são todas ON, né? E de repente era melhor ter gasto um pouco mais e comprar ação preferencial, porque eu não tenho interesse em votar, né? Eu recebo as comunicações das assembleias, eu nunca entrei para fazer nenhum voto, não entendo do negócio das empresas, não é o meu objetivo. Eu sou um investidor, né, que não quer participar, então, mas por desconhecimento, na época que eu comecei a fazer isso, eu fui mais nas ordinárias. Mas eu acho que no meu perfil seria mais para as ações preferenciais. Mas enfim, estou falando isso para de repente facilitar a memorização de vocês. Outra coisa, claro, todo sócio vai ter direito ao dividendo, os juros sobre o capital próprio, é aquilo que eu expliquei, que a empresa tem um valor depositado e esse valor monetariamente vai se atualizando e isso vai crescendo. E aí a empresa, ao invés de pegar os juros do que tem guardado e botar de volta na empresa, a empresa pode pegar esses juros que tem por estar o dinheiro investido em banco, em outras ações, em outras empresas, esse valor que já está gerando juros, ele divide também para os sócios. Até comentei que a CCN faz muito isso. A CCN ela faz distribuição de dividendo e muitas vezes também divisão dos juros sobre o capital próprio. Então, são dois valores que é muito comum da CSN estar distribuindo para os sócios, dividendo e juros sobre capital. São os dois importantes para saber. E aqui a vez das ações preferenciais tratadas na Bolsa com a sigla PN. O que tem essa ação? Qual é a vantagem dela e qual a desvantagem, né? São uma opção atraente para os investidores que buscam rendimentos regulares e uma posição mais segura em caso de liquidação da empresa. A liquidação é encerramento da empresa, mas que não necessariamente desejam participar ativamente da gestão. Exatamente como eu disse, né? Não tem direito a voto. Essa é a grande diferença da ação ordinária. O nome diz, né? Ordinária é o comum, é o básico. O básico é o quê? Votar e ter direito a participar dos lucros e divisões. Agora, o preferencial ele é diferente, né? Ele vai eventualmente receber primeiro o pagamento dos dividendos. Ele tem um percentual reservado na lei que tem que dar para os preferenciais, né? E também aqui nesse slide trata de que em uma sociedade anônima é preciso respeitar o fato de que a maioria do capital não pode ser de sócios que não votam. Porque senão, como eu disse na aula, né, imagine uma empresa em que 10% dos sócios, né, representam, sei lá, 50 pessoas, votam para deliberar o que a empresa vai fazer, enquanto outros milhares ou centenas de sócios, né, preferenciais não votam. Então a lei evita isso, a lei quer que seja meio a meio, no máximo, né, 50%, não pode ultrapassar 50% de preferenciais na empresa. E aqui nesse aqui, especificando que realmente os acionistas preferenciais, eles têm a vantagem de ter sempre que houver lucro, 25% desse lucro tem que ser repartido para os acionistas preferenciais, antes de dividir o que sobrar para todos, inclusive eles. Ou seja, eles vão ter direito a 25% do que sobrar do lucro, vai dividir, né, para os outros acionistas. E a partir do momento que o acionista ordinário, isso que eu estou falando aqui nem está especificamente na prova não, mas é para saber, né? Então 25% foram para os preferenciais, o restante do lucro divide para os acionistas ordinários, e quando chegar o valor que os ordinários receberam igual o que recebeu
os preferenciais. A partir daí, na hora que os dois já estão iguais, divide-se igual para todo mundo a partir daí o que sobrar. Então, 25% vai para os preferenciais, o restante divide para os outros acionistas. Na hora que o valor ficar igual ao do preferencial, o montante restante divide igual para todo mundo. Então, é uma questão de preferência mesmo. Não é que vai ganhar mais dividendo. Pode até vir a ganhar, mas aqui a regra é que ele ganha primeiro. A questão aqui dos dividendos, eu deixei aqui no slide, porque é importante, né? A divisão, quando o estatuto for omisso, o dividendo, tratei aqui dos dividendos obrigatórios, que não pode ser menor do que 25%. É um direito aí dos acionistas, né, receber, porque a empresa não fique só acumulando dinheiro e pagando, gastando dinheiro, pagando diretoria, conselho e tal, mas sim que coloque isso no mercado, né, para quem investiu. Então é uma garantia aí dos investidores que alguma coisa, se tiver lucro, aí já entra um problema, que às vezes fazem uma maquiagem lá contábil e a gente não consegue saber, né, mas a regra é essa, tem que distribuir sim. Pois bem, aqui está um outro ponto que vocês precisam saber, né, é a questão do valor das ações. Vocês precisam entender o que é um valor nominal, explicar isso, o que é o valor patrimonial, valor de mercado e o valor econômico. Sabendo o que é cada um desses, vocês vão matar a questão que vai cair na prova sobre isso. Vamos ver o que é cada um. O nosso primeiro conceito a trabalhar aqui de valor de ação é o valor nominal. É importante vocês saberem, né, explicar na prova o que são esses valores aí, o que significa cada um. E o primeiro é valor nominal, que é o valor da emissão, né? Quando tudo começou, qual foi o valor que foi colocado para cada ação. E é importante saber, né, o momento da emissão, importante saber que esse valor tem um critério, ele não pode ser um valor qualquer. Ele tem que ser calculado dividindo o capital social pelo número de ações emitidas. Então, você tem que ver quanto que a empresa tem de patrimônio e dividir isso pelo número de sócios. E aí você emite essas ações nesse valor. Serve para a base, para a emissão inicial das ações e não necessariamente valor de mercado. É o valor que a empresa tem contábil, patrimonial, não é o total que ela pode valer. A lei permite que o valor não seja fixado, mas se ele for, deve ser uniforme para todas as ações. É muito incomum a empresa emitir ações sem valor, porque quem vai querer comprar uma coisa que não tem o valor exato, né? Então é muito mais comum os valores serem atribuídos no início para todo mundo, para vender, né, fazer a publicidade disso no mercado. E atenção, muito importante, é vedada a emissão de ações com preço inferior ao seu valor nominal. Né? Não se pode você vender uma ação que vale menos do que essa divisão do capital da empresa. Né? Tem que ser o valor, somando as ações que vão ser emitidas, tem que ser o total da empresa. Total que a empresa, o valor do capital da empresa, né? Não pode ser menos. Então, uma coisa está ligada à outra. Se é uma empresa de capital aberto, quando for negociar, emitir as primeiras ações, todas têm que ter o mesmo valor e todas têm que representar a totalidade do capital social. Tá bom? Atenção a isso. O segundo tipo de valor das ações é o chamado valor patrimonial que elas têm. E aí sim, o valor patrimonial ele é calculado dividindo-se o patrimônio líquido da empresa pelo número de ações ou cota. Esse valor muda ao longo do tempo, refletindo o crescimento ou diminuição do patrimônio da empresa. Agora não é só o valor da emissão, agora é o valor total que a empresa tem. Com o desenvolvimento das atividades pela companhia, o capital social perde muito da sua importância, ele vai ficar até pequeno, porque vai começar a empresa a ter lucro, a empresa vai começar a comprar patrimônio para suas atividades, e tudo isso vai ser incorporado ao valor da empresa, mas não ao capital social. A empresa depois pode mudar o capital social para refletir melhor
o valor que a empresa tem na verdade, mas uma coisa é o capital, é o valor nominal que a ação foi iniciada, que trata do capital social. Outra coisa é o valor patrimonial, que é o valor total que a empresa vale para o mercado. Independente do capital que ela tem reservado para garantir suas obrigações, ela pode ter um valor muito maior do que isso, né? Então, valor patrimonial. Saibam que ele representa. O nosso terceiro valor que pode ser atribuído a uma ação é o valor de mercado. Atenção, chama atenção aqui para esse, porque é o mais comum da gente lidar, né? É o valor que é colocado no mercado, colocado na bolsa, no mercado de balcão, e ele leva em consideração mais critérios. Ele não é só o valor do capital social, ele não é só o valor do capital social mais o valor patrimonial, mas ele é tudo isso mais a expectativa que essa empresa gera de lucro para o futuro, né? É o valor de mercado, é o valor que é vendido na bolsa. Se a empresa está indo bem, o mercado global ou o mercado local que ela atua está muito bom, ela vai ter um valor maior às suas ações, porque a expectativa é que a empresa vai crescer, né? Então, é o valor que é utilizado aí para vender e comprar as ações que já estão em circulação, né? Que já passaram ali do IPO, que é o primeiro momento de emissão, né? E colocação no mercado, que aí tem aquele valor que a gente viu, e aí depois disso, depois dessa primeira negociação, outras negociações vão respeitar esse valor de mercado. E a nossa última definição de valor das ações é o chamado valor econômico. E atenção, porque ele parece muito, né, com o que a gente viu anteriormente, o valor de mercado. O valor de mercado, ele, como a gente viu, ele abrange, né, a capacidade financeira da empresa, só que ele está muito baseado em especulação, né? Valor de mercado significa o valor que o mercado de ações, o mercado financeiro acha que vale, com as expectativas, como está o mercado. Já o valor econômico que a gente está vendo aqui, ele também leva em consideração fluxos de caixa, valor patrimonial, os dividendos e tal. Porém, a diferença é que ele é feito com especialistas. Ele não é um valor de mercado, um valor especulativo. Ele é um valor comprovável, é um valor contábil, é um valor analisado e comprovado, analisando futuros lucros, atual situação da empresa. Então, o que faz a grande diferença aqui é vocês lembrarem que o valor econômico ele é determinado não por especulação, mas por cálculo de especialistas, tá bom? Saibam explicar, né? Repito, saibam explicar aí esses 3 valores de ações. Os 4. Pois bem, o nosso último tópico, né, já está ficando bem extenso esse vídeo, é sobre o encerramento da sociedade, que pode dar a chamada dissolução, né, que pode ser de pleno direito, quando há uma cláusula específica no estatuto, quando vai ser o término da empresa, né, o término questão de prazo, ou for por deliberação, quando só sobrar um sócio e tal, ou quando acabar a autorização para ela funcionar. Aqui é basicamente igual à sociedade limitada, né? Podem ficar mais sossegados, esse tema aqui, ele não entrou na prova. Posso ajudar vocês nisso. Outros motivos bem óbvios também, dissolução da companhia por decisão judicial, quando for anulado os atos de constituição, quando for provado que não preencheu o seu fim, e caso de falência. Ou também quando a autoridade administrativa caçar os direitos para a operação da empresa, né? Liquidação significa aquela fase que você vai analisar o ativo e o passivo para distribuir o que sobrar, né? Depois de pagar direitos trabalhistas, direitos fiscais, o que sobrar é vendido e distribuído para cada acionista aí com seus percentuais. E interessante saber, né, que na questão da denominação, né, quando está nessa situação de encerramento,
a fase de liquidação, o nome, a denominação da companhia vai mudar para incluir companhia ou sociedade anônima em liquidação no final. E nesse último slide, um exercício também que a gente tratou em sala, eu trago aqui referente à questão dos órgãos e membros, né? Composição, atribuições dos órgãos. Bem, o que ele diz aqui? Que a administração da sociedade anônima pode competir ao conselho de administração e à diretoria. Sim, a gente viu que também pode ser só a diretoria, né? Sobre a matéria é incorreto afirmar. O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada. Correto. A gente viu que tem que ter no mínimo 3 membros. A companhia aberta contarão necessariamente com um conselho de administração. Verdadeiro. A representação da sociedade anônima compete aos membros do conselho de administração. Será? Não é aos diretores, não? Está errada essa daqui. É o diretor que é o responsável. A gente falou isso ali agora há pouco. Não vai dar para eu escrever aqui com essa... É diretor. E a outra última, provavelmente deve estar certa, é as atribuições e poderes conferidos por leis aos órgãos da administração não podem ser outorgados a outro órgão. Tá? Também é isso. Essa a gente nem viu, mas fica aí consignado. Mas o que importa saber aqui é essa questão de quem manda, né? Quem representa, né? A diretoria através do diretor. Quem representa é o diretor. Tá bom, gente? Fico à disposição aí. Podem tirar à vontade as dúvidas, mandar mensagem quando vocês estiverem estudando, não tem problema não. Meu objetivo é que vocês todos consigam fazer a prova, consigam entender a matéria minimamente. A matéria é complexa, né? Muito mais ampla, né? Mas cabe aqui a gente, né, delimitar o que é relevante para o nível de graduação, né? Então, fiquem tranquilos que sabendo que esse conteúdo que está aqui selecionado, vocês vão bem na prova e nas demais provas que vocês não vão enfrentar aí. Tá bom, gente? Um abraço a todos e até o dia da prova. Em tempo, me desculpe, faltava um slide aqui, eu já me despedi. Rapidamente vamos resolver esse aqui, que a gente já falou milhares de vezes hoje sobre isso, né? Quem decide, como eu falei, são os diretores. Agora sim, um abraço.